Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 10, melhor dizendo, capítulo 12, e o versículo 1 em diante. No estudo da família, vamos falar da família de Abraão, pai da fé, pai de multidões. Aleluia, glória a Deus. Uma história bem conhecida, né? Todos nós conhecemos, mas vale a pena falar mais um pouquinho, né? A palavra do Senhor, ela se renova a todos os dias, todos os momentos. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela se renova tanto que se outra pessoa tivesse mencionado o mesmo texto, ele traria um outro efeito diferente para a nossa vida, porque é assim que Deus faz. Aleluia, glória a Deus. Gênesis capítulo 12 e o versículo 1 em diante, que vai dizer assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Pode se assentar, adorando a Deus, glorificando o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Antes de entrar na mensagem, eu gostaria de falar um pouquinho, né, igual a Cíntia já começou a falar sobre, né, o nascimento de Heloísa. E foi assim um momento muito importante para nós, né? Eu acho que uma notícia que você vai ser pai, que você vai ser mãe, eu acho que é uma notícia assim bem maravilhosa. Porque eu lembro que quem desconfiou de Cíntia estar grávida foi eu, tá? Eu vi que ela estava meio estranha, ela se sentia assim meio estranha, ela cozijou assim meio estranha. Eu falei, mas Cíntia, que negócio é esse? Ela, o que, Wesley? Não é nada não. Eu falei, não, tem um negócio estranho aí. Você tá grávida? Não, ela não tá grávida não, ela não tá grávida. Eu falei, tá sim, pode ir lá. E tava, já tava com seus 3 meses já, tá? Tá com 3 meses já. E eu acompanhei ela até o final. E eu lembro que no dia do parto, né, no dia que ela era dia de Heloísa aqui ao mundo, ela foi para o hospital 9 horas da manhã, aproximadamente, umas 9 horas, eu estava trabalhando, e o pessoal me trouxe aqui em Soretão, e parece que quando você tem uma notícia dessa, você quer vir rápido, né? Parece que eles pegaram o motorista mais devagar. O motorista mais devagar que tinha lá, ele veio tão devagar que a van ali da Fundimel tava querendo morrer, ela não chega a engasgar. E eu assim, ansioso, cara, assim, ó. Eu acho que se eu soubesse dirigir nessa época, eu não sabia. Eu acho que eu ia pedir ele pra me trazer, porque não tinha como não, gente. Eu não sei se é porque eu tava ansioso, né? Nervoso. Foi massa. Enfim. Chegamos aqui, fui pro hospital, chegou lá, eu fiquei lá todos os momentos. Quando o médico chegou pra Cíntia, já uma base de 9 horas da noite, ou umas 8h50 mais ou menos, ele disse assim: tá na hora, Cíntia, tá na hora, pode, 9 horas da manhã e 9 horas da noite. Ele disse: tá na hora, vamos lá. Cíntia, ela estava tão ansiosa durante o dia que queria passar aquele momento. Quando ele falou assim, tá na hora, eu olhei para ela assim, eu vi o medo nos olhos dela. Ela ficou sem reação, ficou parada, sem reação. Ela ficou. Eu falei assim, bora Cíntia, eu ansioso lá, eu fui ajeitei as coisas tudo, porque eu que preparei a bolsa, né? Eu preparei a roupa que Heloísa ia vestir quando nascesse. Eu preparei a roupa que ela ia usar durante o dia lá e preparei a roupa que ela ia vir embora. Era pra mãe fazer, né? Preparei até a roupa de cima. Foi massa. E aí, ela foi pra lá e eu mandando mensagem pra minha mãe, né? Minha mãe e minha irmã também ansiosa aqui em Soletão. Quando eu falei assim, mãe, chegou a hora. Aí todo mundo ficou ansioso, querendo saber a notícia. Aí quando foi 9h30, em ponto, Heloísa nasceu, né? Glória do céu.
E aí tá aí hoje já 6 anos se passou, tá aí agora correndo, brincando. Em março ela já vai fazer 7 anos, dia 8 de março, dia da mulher, né? É, o dia da mulher, quem foi presenteado foi eu, né? Com a linda menina, para a glória do Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Enfim, essa parte aí tão maravilhosa, porque os filhos são herança do Senhor, né? Eu acho que se tem um dos presentes melhores e maiores da nossa vida, eu acho que é os nossos filhos, né? Que a gente, Deus nos dá, a gente cuida, porque a gente fica meio bravo, né? Puxa a orelha, não estava, mas é a nossa herança, a gente está aí abraçando. Então, glória do Senhor, amém? E aprendeu a adorar outros deuses. Eles tinham uma outra cultura, a cultura deles era desta maneira, mas a Bíblia diz também que eles eram uma família farta. A família deles tinha muitos bens, muitas ovelhas, muito gado. Ele era rico, ele era poderoso nos dias dele. Só que a Bíblia diz também para nós que Abrão ele era casado com uma mulher chamada Saraí. Ela ainda não era Sara, mãe de multidões ou a rainha. A Bíblia ela diz para nós que Sara ela era uma das mulheres mais belas que havia naquele lugar. Era mais linda, aquela que quando passava todo mundo olhava e falava: nossa, aquela ali é bonita. Não tem quando passa alguém bonito, todo mundo olha. Era Sara, Saraí, ela era desse modelo. Mas a Bíblia diz que ela tinha essa beleza e era uma mulher tão submissa a ele, ela era tão submissa ao seu marido, que a Bíblia diz para nós que ela chamava ele de Senhor, Senhor meu marido. Quando ele chamava ela não respondia, é o quê? Ela dizia assim, sim Senhor meu marido, entendeu? Isso é o respeito que ela tinha com ele, uma comunhão que ela tinha com ele. Mas a Bíblia diz que no meio disso tudo, ela tinha algo diferente. E o que era? Ela era estéril, ela não podia gerar. Aleluia. E sabemos e olhamos dentro da Bíblia que uma das piores coisas que poderia acontecer na vida de uma mulher, ela era ser estéril. Se ela fosse estéril, a vida dela ali já tinha acabado. Por quê? Porque ninguém dava valor. Ninguém dava valor a uma pessoa, uma coisa. A Bíblia diz que em meio a isso tudo, né? Eu imagino que na Bíblia não tem, mas eu imagino que na cultura deles havia alguns rituais. São rituais estes para poder gerar filhos, para poder ter filhos, porque havia deuses de tudo com pé jeito. Tinha o Deus da fertilidade, tinha o Deus da restauração, tinha o Deus disso, o Deus daquilo. Aleluia. Só que em um determinado dia, enquanto Abraão ele estava apacentando as ovelhas, aconteceu algo diferente. E que algo foi esse? Ele ouviu uma voz no meio do silêncio, uma voz acima dos outros deuses. E que voz foi essa? A voz dizia assim: Abraão, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia, glória a Deus. Eu imagino que ele ficou sem entender, porque ele não conhecia essa voz, ele não tinha intimidade com essa voz. E como que no silêncio disso tudo, ele ouviu uma voz dizendo para ele sair da casa do pai dele, para ele sair do meio dos seus parentescos, porque ele não conhecia esse Deus, ele não tinha intimidade com esse Deus. Mas a Bíblia agora vai dizer que Abraão ele chega na casa do seu pai e ele começa a falar. Eu imagino que muitos começaram a dizer para ele: mas que Deus é esse que vai te afastar do meio da sua família e vai te afastar do meio dos seus? Não tem como, não existe um Deus acima dos nossos deuses. Mas a Bíblia relata para nós que Abraão ele não mediu esforços, ele ouviu e ele obedeceu. Aleluia. Ele obedeceu a voz de um Deus que não tinha rosto, mas que ele ouviu a voz, um Deus, aleluia, que naquele momento não tinha nome, aleluia, mas que ele sentiu a presença dele. Você vai ver o rosto de um Deus, talvez não vai ver, aleluia, um nome diferente, não, mas vai ver e sentir a presença do eterno Deus. Aquele que sente a presença, você pode ter certeza que algo diferente acontece.
Aleluia. E agora, Abraão, eu imagino agora ele chegando para sua esposa e dizendo, vou falar na nossa linguagem de hoje, que hoje geralmente a gente chama de avô, ou chama de nega, não é assim? Que os maridos chamam, eu chamo de Cíntia mesmo, ou de nega, geralmente é só Cíntia, né? Geralmente todo casal tem uma palavra carinhosa, né? Minha palavra carinhosa é, ô Cíntia. Ou chamo de nega, mas é bem difícil. Enfim, vamos supor que Abraão chegou em casa e falou assim, nega, hoje eu ouvi uma voz diferente. Eu ouvi uma voz acima dos nossos deuses. E ele disse para nós juntar as nossas coisas e sair, e ir para uma outra terra. Mas eu imagino ela perguntando assim, mas que terra é essa? Aonde que a gente vai? Porque se você for analisar o texto, Deus ele não mostrou a terra. Ele só disse, sai da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que quando Abraão ele juntou seu rebanho, juntou os seus servos e chamou sua esposa para sair, eles saíram sem direção, porque Deus ainda não havia mostrado. Quando ele chegou caminho do deserto, que Deus começou a mostrar, que Deus começou a dar a direção para ele. Aleluia, glória a Deus. E agora Abraão ele sai. E quando ele sai, o seu sobrinho, né, nós conhecemos a história, seu sobrinho Ló decidiu sair com ele. Ele foi. Só que a promessa não era para parentesco, era sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, às vezes passamos provas, sabe por quê? É porque a promessa às vezes é nossa, é sua. Aleluia. Às vezes você quer pegar alguém e colocar lá no meio da sua promessa. Aleluia. Não quer dizer que as pessoas não vão ser abençoadas, porque a Bíblia vai dizer que a promessa que Deus fez para ele foi a seguinte: e muitas famílias serão abençoadas em ti. Aleluia. Só que primeiro ele teria que viver a promessa para depois outros serem abençoados. Ou seja, Deus ele chamou ele para viver o propósito, porque quando ele estivesse vivendo o propósito, todos da família dele iriam ser abençoados. Ou seja, quando Deus nos chama para viver o propósito com a nossa família, é nós e a nossa família. Aleluia. E depois que nós viver esse propósito, aí sim, aleluia, outros serão alcançados através da nossa vida, através da nossa família. A Bíblia, ela vai dizer que quando Abraão ele sai da casa do seu pai e começa a ir de caminho ao deserto, percebe-se que o primeiro caminho que Abraão foi, não foi uma estrada bonita, ele foi caminho do deserto. Aleluia. Ele caminhou por 3 dias e 3 noites até chegar à cidade de Canaã, a terra, a famosa terra que mana leite e mel. Era uma terra fértil, uma terra, tudo que se plantava se colhia com fartura. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, de início, ele encontra problemas. Aleluia. A Bíblia ela vai relatar para nós que a fome estava naquele lugar. Aleluia. Por quê? Percebe-se que quando você está aqui na sua cidade, você está estabilizado. Por mais luta que nós passamos, nós conseguimos resolver a situação, conseguimos se virar. Um exemplo, se você ficar sem emprego, sem serviço, você é conhecido pelas pessoas, então você vai conseguir se virar. Alguém vai te ajudar, alguém vai estender as mãos. Você arruma um serviço ali, um serviço aqui, arruma uma capinha no lote para capinar, uma caixa d'água para limpar. Alguma coisa vai acontecer para você se manter. Agora, quando você sai da sua cidade e vai para uma outra terra, aí a história muda. Aí a situação fica diferente. Por quê? Como que você vai pedir ajuda em um lugar que você não conhece ninguém? Como que você vai procurar serviço em um lugar que você não sabe nem por onde começar? É difícil. Eu lembro que quando nós fomos ali para Campos, eu falei com o Cíntia assim, Cíntia, eu recebi uma proposta, vamos embora, vamos para Campos.
Ela falou assim, Wesley, aonde você for, se você acha que vai dar certo, então vamos embora. E aí juntamos as nossas coisas, poucas coisas, deixamos um pouco aqui. Então a gente foi ter tipo um colega nosso, colocamos umas coisas na Kombi. Na época eu tinha um carro, tinha um carro na época, sem carteira, sem nada, mas entrou de pista fora e foi embora. Lá pro Rio de Janeiro. Não tinha carteira, não tinha. E foi. E aí, Deus deu vitória, tá? Não pode fazer isso não, tá? Mas eu fiz na época. E a gente foi e chegou lá, enfrentamos algumas provas, né? Só que Deus é tão maravilhoso, não tinha igreja Assembleia de Deus, só tinha igreja presbiteriana, era no interior, né? Interior de Campos. A gente ficou ali um período, e logo quando a gente estava ali, eu lembro que a gente não estava precisando de nada no momento, que a gente foi com dinheiro, foi estabilizado, não estava precisando de nada. Só que tinha um casal lá, que eles olhou para nós e ele falou assim, irmão, eu não sei, mas eu senti de Deus de te abençoar. Vamos passar ali em casa. Eu passei na casa dele e ele falou assim, eu vou fazer uma cesta básica para você. Nesse período ele sentiu que não estava precisando de nada, nós estávamos estabilizados. Ele fez uma cesta enorme. Eu falei, bom, se o irmão sentiu de Deus, amém. Eu peguei, levei para casa e foi bênção. A proposta que eu recebi lá, as pessoas mudou de ideia. Eles mudaram a situação. Como eu já estava lá, eu continuei. Nós continuamos lá. E tipo, Deus nos abençoou. Arrumei outro serviço em outra área. Não foi fácil. Deus nos abençoou na igreja presbiteriana. Por incrível que pareça, eles eram bem tradicional. E às vezes Deus me dava revelação lá e eu ficava sem jeito, porque o pastor de lá, 6 anos de seminário. Um dia ele falou comigo assim, irmão, eu tô bem passando mal, você traz um estudo bíblico pra nós? Eu falei, amém. Eu pensei que ele ia embora. Ele sentou na primeira cadeira e ficou olhando pra mim. Entendeu? E eu fiquei assim, ó. Entendeu? Porque ele tinha 6 anos de seminário e eu não sabia nada, né? Nem sei nem mesmo. Mas, ok. Voltaram para Canaã, então. Depois que eles se enfrentaram aquela luta, eles voltaram. Só que havia ainda uma dúvida. Havia uma dúvida nos corações deles. Porque a promessa de Deus era fazer o quê? Transformar ele